Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Quem fala é o tio Flávio e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos iniciar com a correção da atividade do dia 18, que é a atividade que eu passei para vocês na aula passada. Após essa correção, a gente vai ver o desenvolvimento da aula de hoje e o encaminhamento da atividade. Então, aí nós temos aí a primeira questão, né, que foi pedido para vocês resolverem. Pede para vocês verem aí ao lado a tela de um jogo. Nesse jogo, conforme o jogador vai passando de fase, a quantidade de ícones aumenta. Quantos ícones há nessa fase do jogo? Aqui está dando primeiro uma sugestão para a gente de como resolver. Vocês vão observar que vamos pegar a quantidade de colunas e vamos multiplicar pela quantidade de linhas, ou vice-versa, né? Multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas para a gente obter esse total de ícones do jogo. Se observa aqui, as colunas são aquelas na posição vertical, em pé. Nessa tela de jogo aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 colunas. Aqui nós temos a quantidade de colunas, 5. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 linhas. Aqui, total de linhas 6. Basta multiplicar para saber o total de ícones do jogo. Porque aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com a organização retangular, que é uma das ideias da multiplicação que nós já trabalhamos em sala de aula. E também nas aulas anteriores. E multiplicando 6 vezes 5, nós temos um total igual a 30. Também poderíamos fazer de maneira contrária, como eu disse, e vice-versa. Você poderia pegar a quantidade de colunas, que era 5, e multiplicar pelo total de linhas, que era 6, e o resultado dessa multiplicação também iria ser 30. Até porque tem uma propriedade da multiplicação que diz para nós que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, não importa você multiplicar primeiro 6 vezes 5 ou 5 vezes 6, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, portanto, nós dizemos aqui que há 30 ícones desse jogo. Aí nós temos agora uma perguntinha aí, quantos? Pede para você calcular a quantidade de ícones em cada item. Nós temos o item A e o item B. Se observa, que no item A, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 linhas. Coloquei aqui o número 7, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. E o resultado dessa multiplicação, 7 vezes 8 é igual a 56. Já no item B, nós observamos que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Aí você coloca lá 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Que nós temos 8 vezes 9, que é um total igual a 72. Continuando, nós temos aí a questão 7, que era da página 99. E nessa questão nós já vamos trabalhar outra ideia da multiplicação, que é a combinatória. Certo restaurante oferece várias opções no cardápio. Veja abaixo. O cardápio desse restaurante, eles oferecem saladas, prato principal e bebidas. Vamos aqui identificar quantos tipos de cada tipo de alimento que é ofertado, grupo de alimentos que é ofertado por esse restaurante. Nós temos aqui quantos tipos de salada? 1, 2, 3. Então, você colocar aqui 3. Quantos tipos de prato principal? 1, 2, 3 e 4. Você pode colocar aqui o 4. E quantos tipos de bebida? 1, 2, 3, 4 e 5. Você colocar aqui o 5 para representar a quantidade de bebidas. Então, vamos lá às perguntas. Letra A. Há quantas opções de salada? Nós já contamos ali que eram 3 opções. Se registrar aí 3. Há quantas opções de prato principal? Nós vimos aí que eram 4. Coloca lá o 4. E de quantas maneiras é possível escolher uma salada em um prato principal? Pessoal, a combinatória, basta a gente multiplicar. Quer saber de quantas maneiras possível eu posso combinar as saladas com o prato principal?
Então, se eu tenho 3 tipos de salada e tenho 4 tipos de prato principal, então basta você multiplicar 3 vezes o 4. É o que vai acontecer aqui, ó. Temos 3 vezes o 4, que é igual a 12. Então, eu posso combinar de 12 maneiras diferentes. A letra D pergunta de quantas maneiras é possível escolher um prato principal e uma bebida. Observe que o prato principal nós temos 4 opções diferentes. E a bebida nós temos 5 opções diferentes. Então, multiplicando 4 vezes 5, 20. Então, eu posso fazer 20 maneiras diferentes com essa combinação. A letra E é uma pergunta aí totalmente pessoal. Ela pergunta qual das opções de prato principal, de salada e de bebida você escolheria, né? Então, no meu caso, eu escolheria aquilo que eu gosto mais. Ó, eu escolheria o alface com tomate como salada. O prato principal eu escolheria o bife acebolado e a bebida eu escolheria a água. Então, a minha combinação seria com essas 3 opções diferentes. Chegamos à correção final aí, né? Concluímos a nossa correção e vamos agora continuar com a aula de hoje. Pronto, gente, ó, para hoje, né, para a aula do dia 21 de agosto, vamos trabalhar com o objeto de conhecimento, que é a ideia de proporcionalidade, e também vamos trabalhar a tabuada de multiplicar de 3. Aí nós temos proporcionalidade, né? A proporcionalidade nos traz a ideia de proporção, quer dizer, envolvimento entre grandezas, em que se uma aumenta, proporcionalmente a outra também irá aumentar. É como você ir na padaria da sua rua aí, de onde você mora, e se você perguntar quanto custa um pão, e ele disser que um pão custa 20 centavos, logo se eu comprar 2 pães, eu vou pagar 20 centavos mais 20 centavos, que é 40 centavos. E se eu comprar 3 pães, eu vou pagar 20 centavos mais 20 centavos mais 20 centavos, dá um total de 60 centavos. Então, à medida em que eu determino a quantidade de pães que eu irei comprar, eu saberei o total que eu irei pagar por essa quantidade de pães. Então, isso aí nos traz a ideia de proporcionalidade. Vou apresentar esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, ó, tá falando que para fazer um bolo, são gastos 3 ovos. Para fazer 2 bolos, são gastos 6 ovos. E para fazer 3 bolos, são gastos 9 ovos. Observem, ó, com 3 ovos eu consigo fazer um bolo. Então, para fazer um bolo, há necessidade da utilização de 3 ovos para cada um bolo. Então, para 2 bolos, eu vou precisar de 6, que é 3 ovos mais 3 ovos, 6 ovos no total. E para fazer 3 bolos, eu vou precisar de 3 ovos, mais 3 ovos, mais 3 ovos, que é um total de 9 ovos, certo? E aí, o que é que nós concluímos com isso? A gente conclui que a quantidade de ovos, ela depende da quantidade de bolos feitos. Então, se surgisse a pergunta, eu irei fazer 15 bolos, quantos ovos eu irei precisar? Ora, se para cada um bolo é necessário 3 ovos, então para fazer 15 bolos eu vou precisar do 3 vezes o 15. Então vai ser o 15 mais o 15 mais o 15, ou 3 15 vezes, né? Que eu vou ter um total de 45 ovos para poder suprir essa minha necessidade, certo? Ainda continuando com a nossa ideia de proporcionalidade, vamos aí explorar esse exemplo do trenzinho. Olha só, uma rodada no trenzinho da alegria custa R$5, 2 rodadas, R$10, 3 rodadas, R$15, 4 rodadas, R$20. Observe, gente, que se uma rodada no trenzinho custa R$5, proporcionalmente o valor a ser pago vai aumentando de acordo com a quantidade de rodadas. Então, se a criança der 2 rodadas nesse trenzinho, ela vai pagar R$5 da primeira rodada, mais R$5 da segunda rodada, vai pagar um total de R$10, como o próprio problema já traz a solução aí para nós. Isso por quê? Porque o valor a ser pago, ele depende da quantidade de rodadas no trenzinho, de maneira que isso seja proporcional.
Aí nós vamos fazer agora a apresentação das nossas atividades. Ó, tem uma atividade que é do livro e tem uma atividade prática que é a pescaria. Atividade escrita, vocês vão resolver no próprio livro. PLND não precisa enviar as questões no caderno, no próprio livro você resolve. Vocês vão abrir o livro na página 98 e vão fazer a questão 5, somente a questão 5. Depois vocês vão estudar a tabuada de 3. Eu já deixei na aula passada a musiquinha da tabuada de 3 para vocês irem estudando. E vocês vão construir uma pescaria com essa tabuada e realizar o jogo aí em família. Agora eu vou explicar como é que vocês vão fazer a pescaria. Pronto, a pescaria é assim, ó. Vocês vão fazer o desenho dos peixinhos. Em cada peixinho você vai colocar o fator da multiplicação de 3, ó, 3 vezes 4, 3 vezes 7, 3 vezes 5, 3 vezes 2, 3 vezes 10, colocando toda a tabuada de 3. Vocês podem colocar uma caixinha com areia, esses peixinhos lá todos em pé nessa caixinha, de modo que nem você, nem a pessoa que está jogando com você consiga ver as multiplicações que está neles desenhado, né? Escrita neles. E aí vocês vão sorteando, cada um começando com um dos dois, pode tirar pau e... E aí você vai começar o jogo pegando lá um peixinho lá no rio, né, que está simulado pela caixinha. E você vai supor que você pega o peixinho e nele tem lá 3 vezes 4. Aí você vai responder, 3 vezes 4, 12. Se você acertar, o peixinho é seu. Se você errar, você deixa ele lá no chão, na mesa onde você está jogando. A outra pessoa pega um peixinho, 3 vezes 5. Se ela disser 12, então ela errou, então o peixinho não é dela, fica lá, devolve lá para o chão. Coloca ele fora da caixa, ele não faz mais parte do jogo. Aí você vai e pega outro peixinho, e à medida que você vai acertando, os peixinhos vão ficando com você. Da mesma forma, a outra pessoa que está jogando. No final do jogo, vence o jogo quem tiver a maior quantidade de peixinhos lá arrecadados, certo? Espero que vocês consigam resolver com facilidade as atividades propostas de hoje. Um grande abraço do tio.